E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo sensacional, cheio de informação, porque estamos recebendo alguém especial pela primeira vez aqui em nosso programa, Dr. Bruno Procópio, oftalmologista. Muito obrigada pela sua presença, doutor. É um prazer estar aqui com você hoje, Elga. Primeira vez aqui no Elga e Você. Tentando esclarecer algumas dúvidas da parte médica, da parte oftalmológica, principalmente. Algo tão importante na nossa vida, nossa visão, né, doutor? É verdade. Nossa, que nos liga ao mundo exterior, assim, uma outra realidade. Quando você tem qualquer probleminha que você vai perdendo um pouquinho a visão, você sente a diferença, né? Para você ter ideia, a visão corresponde a mais ou menos 70% dos nossos sentidos. Doutor. Para a gente ver quão importante é os nossos olhos, né, no nosso dia a dia. Muito importante. E tem várias patologias, né? Exatamente. Que pode acarretar aí uma perda significativa de visão. Normalmente o oftalmologista é taxado só como médico oculista, né? Que é o médico prescritor de óculos. Mas na verdade não é somente isso, claro, né? O exame oftalmológico é muito mais profundo do que isso. É um exame muito minucioso, que pode nos dar informações muito importantes sobre patologias, como a hipertensão arterial e o próprio diabetes, né? Pois é, doutor, o senhor, um pouquinho antes de iniciarmos a entrevista, o senhor falou da relação da diabetes com a nossa visão. Exato. E realmente é algo que pode acontecer alguma perda? Não é incomum, assim, na nossa prática diária, a gente identificar pacientes que às vezes já chegam com um quadro muito avançado de retinopatia diabética, que são quadros em que o fundo do olho, né, a nossa retina, acaba sendo comprometida de forma bem significativa por conta do diabetes. Isso acaba gerando baixa visão significativa, o paciente deixa de fazer as atividades diárias, deixa de dirigir, pode desenvolver catarata ou até descolar a retina e perder a visão. Doutor, o senhor falou agora há pouco, a pessoa chega com um quadro avançado. Ela demora a procurar o profissional? Qual o grande problema? Normalmente, às vezes, os pacientes já têm diabetes há muitos anos, mas não sente nenhum sintoma na visão. Então, assim, enxerga bem, faz as atividades normalmente. E aí, quando vai fazer a avaliação, geralmente já é quando já tem um quadro mais avançado. Já está incomodando. Exato. Então, a gente sempre sugere que faça esses exames com maior frequência, né? Dependendo de cada caso, claro, às vezes a gente faz a cada 3 meses, a cada 6, ou normalmente, quando não tem nada, uma vez por ano. E a gente consegue identificar de maneira precoce essas alterações e evitar com que problemas graves possam acontecer. Então, uma pessoa que tem diabetes, Isso. Ela realmente tem que ter uma rotina diferenciada. Exato, é um tratamento multidisciplinar, né? Entendi. Envolve a parte de endócrino, nutricionista, o oftalmologista, o vascular e outras especialidades. Porque às vezes as pessoas que têm essa doença, elas só se preocupa com medindo a insulina, né? Exatamente. A insulina é a única coisa que ela preocupa. Né? Glicemia, isso. Quer ver só a glicose, furar o dedinho, tá na farmácia, se tá tudo alta, bem. Se não tá alta, usa uma... Mas com a visão mesmo, que é algo tão importante, não tem essa atenção. Não tem essa atenção. E a gente tem vários tipos de tratamento para isso. A gente consegue identificar os problemas, fazer em algumas situações alguns exames específicos para isso, identificar problemas de maneira precoce e tratar. Esses tratamentos podem ser clínicos, com colírios ou laser terapia, ou até mesmo cirúrgicos, né? Está muito evoluído, doutor, em relação à tecnologia, trouxe muitos benefícios? Tem pouco mais de 10 anos que eu voltei para Cuiabá, então, assim, a gente tem visto ao longo dos anos, dentro da própria medicina, a área que eu atuo mais, que é a parte de retina clínica e cirúrgica, ela tem um desenvolvimento muito grande, muito frequente. É uma das especialidades que mais tem publicação na literatura médica, por exemplo. Olha! Então, assim, tratamentos, a gente acaba tendo que estudar quase que diariamente esses tratamentos novos que vão surgindo. Totalmente. Exatamente, atualizando, né? Porque é um mercado em forte evolução. Então, a gente tem equipamentos mais modernos, hoje a gente tem um equipamento que a gente consegue fazer múltiplos disparos de laser, né, que é um tratamento um pouco mais incomodativo para o paciente no dia a dia, por exemplo. Entendi. Doutor, uma hora as pessoas vão precisar, né, de um oftalmologista, porque a visão ela vem se desgastando durante a vida. A gente brinca, fala que a oftalmologia é do mamando ao caducando, né? Porque a gente acaba fazendo o exame já quando nasce, que é o famoso teste do olhinho, que é feito nas maternidades, né? Todo mundo faz. Todo mundo faz. É uma lei, salvo engano, desde 2007, que foi implementada no Brasil como uma obrigação das maternidades fazerem esse teste do olhinho. Nada mais é que um teste que é projetado num feixe de luz, né, na pupila da criança,
identificado aquele reflexo vermelho, que é aquele reflexo do flash. Para ver se ela tem algum flash. problema, se ela nasceu com algum problema. Exatamente. Porque muitas crianças, às vezes, não têm um bom aproveitamento na escola e os pais nem sabem. Que ele tem problema porque não se comunica, não fala, ele acha que é normal. Às vezes descobrir. A gente às vezes recebe no consultório o paciente que vem encaminhado pela professora. Jura, a professora porque ele vai fazer identifica. tarefa, vai fazer uma atividade na sala e não consegue enxergar, não consegue se desenvolver bem. Olha só, é muito importante, eu não sabia da obrigatoriedade desse exame. Sim, esse exame é feito nas maternidades e aí pelos pediatras, né, neonatologistas. E normalmente quando eles identificam alguma alteração no exame, eles encaminham para o oftalmologista. E aí o oftalmo, não precisa ser um oftalmo especialista nisso, o oftalmologista geral, ele consegue fazer o exame a partir da dilatação da pupila da criança, analisar o fundo do olho, né, ver a retina, que são as estruturas mais nobres para a gente conseguir identificar algum tipo de problema. Doutor, o senhor é cirurgião, né? Existem cirurgias hoje que corrigem a 100% de algum problema que exista, ou seja, numa criança, ou que você venha a desenvolver por alguma doença que você adquiriu? Dentro da oftalmologia, a gente tem diversas áreas da parte cirúrgica, né? A gente tem desde cirurgias de correção de grau, né, dos óculos, que é a cirurgia refrativa. A gente tem a cirurgia de catarata, que a gente remove o cristalino, né, implanta uma lente dentro do olho, com tecnologias cada vez mais inovadoras, que a gente agora consegue até dispensar o uso dos óculos, né? Olha, nesses que maravilha! casos, exato. Cirurgias mais minuciosas, como a cirurgia de retina, que é uma cirurgia que a gente faz, mas é uma cirurgia muito delicada, muito especializada. Então, ela demanda treinamento, aparelhagem bem eficaz para isso. E aí a gente já segue várias... corrigem o problema quase 100%. Essas cirurgias, por exemplo, alguém que tem algum problema, estigmatismo, que muitas... A gente convive com muita gente que tem miopia, estigmatismo. Sim. Essas correções aí evoluíram bastante agora? Evoluíram bastante, a gente consegue cada vez mais fazer com graus mais elevados e córneas com superfícies não tão boas, não tão indicadas previamente. Claro, existem alguns casos que não é possível, né? Por isso o médico oftalmologista consegue identificar a partir de um exame bem feito, analisar todas as estruturas do olho e indicar o tratamento mais personalizado possível. Olha que maravilha, doutor. Só notícia boa, né? Notícia boa, Essa né? evolução da tecnologia está trazendo muita coisa boa também, lógico. Verdade. Mas, doutor, falando de tecnologia, esse mundo digital, nós estarmos com o celular o tempo inteiro e às vezes à noite, dormindo, ambiente escuro, você está... o senhor tem sentido algum aumento de problemas decorrente desse hábito? Por conta da pandemia, até saiu um estudo um tempo atrás, dizendo que, por exemplo, o número de crianças que tiveram miopia aumentou cerca de 400%. Meu senhor! Então, assim, é um volume muito grande de miopização nas crianças, né? Então, deve ter alguma coisa aí porque o que impactando. acontece? Normalmente, essas crianças, elas estão utilizando muito celular e tablet por conta das aulas online, por exemplo. Que agora virou uma certa rotina. Está começando a voltar, ainda bem, né? O presencial, né? O presencial. Mas então, agora assim, esse híbrido aí parece que está querendo permanecer, né? Um pouco digital e um pouco presencial. Eu sou totalmente contra. Acho que presencial faz muita diferença. É verdade. E aí o fato da criança ficar, às vezes, muito tempo no tablet, no computador, ela acaba estimulando muito a visão de perto. Isso gera uma acomodação na visão muito grande e isso faz a indução da miopia. Entendi. Então, normalmente, se a gente for pegar antigamente, todo mundo brincava na rua, né? Ralava o joelho, jogava futebol, enfim, fazia traquinagem. E hoje em dia as crianças ficam mais no ambiente interno, mais fechadas em apartamento, assistindo televisão, tablet, celular. E aí isso aí está sendo uma coisa ruim, né, para a visão dessas crianças, porque elas não estão tendo estímulo para o ambiente externo. E aí começa a ter esses problemas de visão cada vez mais precoce. Doutor, você vê o que é o hábito, né? E as condições que uma geração, né, pode se falar... Como que muda, né? Como é que muda? Então, essas doenças podem ser desenvolvidas por esse tipo de hábito. Com certeza, sem dúvida alguma. Olha só, doutor, tenho muito ainda para perguntar para o senhor, mas vamos fazer mais um bloco? Vamos lá. Só que eu vou chamar um intervalo, é bem rapidinho. Mas antes, vamos falar de coisa boa, de liberdade, leveza e nunca mais fugir da balança com Nutro Slim.
O NutroSlim foi especialmente preparado para a perda de peso, devido ao seu efeito termogênico, acelerando o metabolismo, a queima de gordura, auxiliando na melhora do sistema digestivo e com efeito detox do fígado. O NutroSlim conta com a combinação de 14 compostos que juntos formam uma grande equipe no combate contra a balança. Além de tudo isso, o NutroSlim é um ótimo regulador de apetite e também ajuda no controle da diabetes. NutroSlim é Nutrônica. Deixa a Nutrônica fazer parte do seu dia a dia. Estamos de volta hoje, recebendo pela primeira vez, mas pela primeira e olha, de muitas, viu? Doutor Bruno Procópio, oftalmologista. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença, doutor. Imagina, um prazer. Doutor, olha, finalizamos o bloco anterior, falamos aí sobre várias questões de problemas que podem acarretar essa perda da visão de crianças e adultos, determinadas patologias, né, que podem acometer várias pessoas em algum momento da vida. Porém, existe um assunto bombando aí agora, que é um problema que inclusive está, a filha do Thiago Leifert, um grande apresentador, está sofrendo retinoblastoma, Isso, doutor, exatamente, é isso? Exatamente, o retinoblastoma. O retinoblastoma, desculpa, é um tumor, né, que é localizado na parte interna do olho, na retina, por uma malformação no desenvolvimento embrionário da criança. Então a pessoa nasce? Ela nasce com aquilo ali, com aquela doença. Normalmente, às vezes, ela não se manifesta necessariamente no nascimento. Ela tem um período de manifestação desde bebê até os 6 anos de idade, mas a média de diagnóstico é com os 2 aninhos de idade, aproximadamente. Doutor, e o que acontece? Realmente perde a visão? 100%? Pode, às vezes, perder acontecer? tanto a visão, quanto levar, às vezes, até a morte, né, da criança, ao óbito. O câncer, às vezes, é muito invasivo, é um tipo de câncer. Nossa. É o tipo de câncer oftalmológico mais comum nas crianças. Gente, nem é raro, doutor? É um problema comum? Não, não. Na verdade, é um tumor muito raro. Raro, entendi. E aí ele acabou gerando uma repercussão muito grande, né, por conta do Thiago, né? Sim. Da esposa, que publicaram um vídeo falando sobre isso, sobre o problema da filha. Então, gerou uma comoção nacional muito grande em cima disso. Mas raro? É raríssimo, mas o mais importante a gente frisar, o que a gente estava conversando agora há pouco, que a gente fala do retinoblastoma, é um tumor raro, mas o exame na criança é fundamental. Por que ele é fundamental? Porque a gente consegue também detectar de maneira precoce alterações que podem levar a criança a ter um déficit de visão permanente, né? Olha só. Se a gente for pegar, por exemplo, a catarata congênita, ou seja, a criança pode nascer também com catarata, e se não identificada e não tratada de maneira precoce, a criança pode ficar cega. Então, assim, eu achei muito interessante esse apanhado da questão do retinoblastoma fundamental, excelente a manchete sobre isso. É um chamado, mas né? É um chamado para as crianças fazerem o exame oftalmológico desde o primeiro aninho de vida. Olha, realmente é algo que tem que fazer parte já, né? Eu não sabia dessa necessidade do exame do olhinho. Já fiquei, é o olhinho que fala, doutor? Olhinho, isso fiquei mesmo. Sabendo agora. Ainda tem mais essa questão que realmente a atenção é redobrada, né? Atenção redobrada, as crianças têm que serem cuidadas. Doutor, o senhor falou sobre catarata também. A criança pode nascer com catarata, qualquer pessoa? Pode, qualquer pessoa pode nascer com catarata. Eu achava que era uma doença que poderia acontecer quando ficássemos mais velhos, idosos, na terceira idade. Exatamente. Eu brinco, falo que catarata é igual ruga e cabelo branco. Não tem jeito, uma hora aparece. Ela assim faz mesmo, parte né? do envelhecimento, da senilidade, isso é normal. Mas existem cataratas que acabam desenvolvendo de maneira mais precoce, né, com o uso de medicações, por exemplo, ou às vezes a criança pode nascer com catarata. Claro, às vezes algum problema na gestação da mãe pode fazer com que tenha alguma inflamação e aí acaba gerando essa catarata de maneira congênita, né? Nossa, então desde a gravidez, então. Desde a gravidez. Nossa, doutor, olha só, é uma atenção assim realmente, né, redobrada. Exato. O mais importante, desculpa até complementando o que a gente estava falando da retinoblastoma, o mais importante é os pais tentarem identificar, quando forem fazer alguma imagem do filho, tirar uma fotografia, o flash, observar o reflexo, né, vermelho, que é o normal, nos flashes de câmera. No olho? Isso, exato. Quando a gente tira as fotografias que tem o flash, normalmente tem aquele reflexozinho vermelho no olho, que é o padrão normal em todos nós.
Quando a gente, às vezes, tira a fotografia e analisa que tem um reflexo branco, que é o reflexo do olho de gato, por exemplo, pode identificar algum problema na criança, como então, retinoblastoma, isso como a pode catarata. sinalizar algum problema já na É visão. o forte indício de ter algum problema oftalmológico. Nossa, olha, é um ótimo teste, né? Que se você já identificou, falou, olha, já desconfiei, não fiz o exame, já vou lá que quanto antes melhor, né, doutor? Quanto antes melhor, tratamento precoce, né? Sim. Quanto antes descoberto esse tumor, tem uma chance de cura extremamente alta, tem uma chance de recuperação do olho para a criança não precisar perder a visão muito alta, mas infelizmente se acaba tardando muito o acompanhamento, o tratamento, a criança pode ter graves sequelas tanto na visão quanto levar até ao óbito, né? Nossa, realmente tem que ter uma atenção. Doutor, falando de tratamento precoce, na questão da visão dos olhos, existe prevenção, doutor? Sim, na verdade a gente até fala que a gente faz um check-up oftalmológico. O paciente vai para fazer avaliação oftalmológica, a gente não vê só a questão dos óculos, né? Sim. É feito um exame que a gente analisa a superfície ocular, a gente analisa a pressão dos olhos, a gente analisa o fundo de olho. E muitas vezes, como a gente comentou agora há pouco, a gente consegue identificar patologias que às vezes o paciente nem sabe. Vou dar um exemplo. Quando a gente faz o exame do fundo do olho, que a gente analisa lá a camada lá de trás do nosso olho que projeta a imagem, existem algumas alterações que são sugestivas de hipertensão arterial. Então, não é incomum, não é raro a gente no dia a dia fazer um exame de um paciente e falar, olha, tem todas as características de ter hipertensão arterial, dá um pulinho no cardiologista, no clínico, e aí vai fazer a avaliação e realmente é descoberto essas alterações. Olha só, já pelo olho já descobre Chave outros do mundo, tipos né? de... Adorei, a chave do mundo. Olha só, muito importante. Doutor, como eu falei no bloco anterior, que uma hora ou outra nós vamos precisar de um oftalmologista, porque há um desgaste natural, né, da visão. Então, lá pelos 40 anos, a gente vai perdendo mesmo, não tem como correr, isso aí é geral, né, doutor? A grande maioria das pessoas por volta dos 40 anos, às vezes um pouquinho antes, um pouquinho depois, desenvolve a chamada presbiopia, né, popularmente conhecida como vista cansada. E aí o paciente chega queixando que não está enxergando para perto, vai mexer no celular, não consegue. E aí, às vezes, acaba ficando até com o braço curto, vai alongando para tentar enxergar e focar. Tá de longe, né, doutor? Isso. Isso aí é facilmente corrigido com os óculos, né, que a gente faz adaptação. E, às vezes, alguns pacientes que não querem a utilização dos óculos, a gente consegue disponibilizar a lente de contato também, que tem grande resultado quando bem adaptada. Nesse caso, não existe cirurgia? Existem algumas cirurgias que podem ser feitas, mas a gente tem que analisar todo um conjunto. A gente tem que analisar a idade do paciente, tem que analisar a superfície da córnea. E é o que a gente comentou, a gente tem que fazer um tratamento bem personalizado, mas também existe essa possibilidade. Nesse caso também, cada indivíduo é único, né, doutor? Cada um tem uma história diferente, vai ter uma e as resposta necessidades, diferente. né, diferentes, né? Às vezes o paciente, a pessoa tem o dia a dia mais ao ar livre, né? Às vezes tem pessoas que é mais ambiente de escritório, então isso tem grande repercussão na hora da gente fazer a personalização do tratamento. Olha, se existisse uma cirurgia que corrigisse esse problema, seria ótimo, né? fantástico, né? Todo mundo quer viver livre, porque realmente é uma perda significativa e todo mundo quer fugir, né? É verdade, as crianças normalmente querem usar óculos, os adultos querem se livrar dos óculos. Né? Olha, doutor, antes de finalizar, eu quero fazer uma pergunta. Tem a diferença dos óculos para as lentes de contato? Sim. O exemplo mais fácil que a gente dá com relação a isso é o seguinte, por exemplo, pacientes que têm uma miopia muito alta, às vezes, além de esteticamente não ficar muito agradável, né, as lentes, porque às vezes, por mais qualidade e modernização que existam nas lentes, às vezes não cria uma estética muito favorável. A lente de contato, normalmente ela tira essa barreira, né, dos óculos, das lentes, e dá uma qualidade de visão excelente. E houve alguma modernização em relação às lentes? Sim, hoje em dia a gente Existe tem... lentes que você pode dormir com ela, por exemplo, doutor? Existe. Eu já ouvi falar isso, eu falei, olha, existe. eu vou aproveitar a presença do Dr. Bruno aqui. Existe? Existe. E é Só recomendado? Particularmente, eu não recomendo meus pacientes utilizarem. Entendi. Porque o que acontece? Quando a gente dorme, a oxigenação dos nossos olhos, ela diminui. Isso é natural em todos nós. Quando a gente usa as lentes de contato, essa oxigenação diminui mais ainda. E qual o grande problema disso? Gerar inflamações, infecções. E assim, no dia a dia, a lente de contato, eu até falo que ela acaba entrando no nosso circuito de higiene matinal e noturna.
Sim. Depois que você se acostuma, entra naquele circuito de escovar dente, lavar o rosto e tal. Então você vai perder menos de 1 minuto para fazer isso, é muito tranquilo E mesmo. vale muito mais a pena. E vale muito mais a pena, muito mais saudável para os olhos, né? Olha, que bom. Então, não, apesar de que a modernização sempre é bem-vinda, né? Outras, a tecnologia acrescentando aí na vida de todo mundo, mas nessa questão, então, é melhor o hábito de limpar todo dia, higienizar, colocar, Com certeza. tirar para Tirar pra dormir. E depois que acostuma, é muito rápido, né? O processo de colocação e retirada da lente é bem prático. Doutor, olha, eu adorei o nosso bate-papo. Eu que agradeço. De verdade, muitas informações assim que faz parte da nossa vida diariamente e às vezes você vai deixando, apesar de que é tão importante, mas muitas pessoas aí, elas não têm essa atenção, né? Porque você tem um sintoma ali, algum probleminha, por exemplo, alguém que tem diabetes, vai deixando passar e as coisas vão evoluindo e é algo tão importante na nossa vida, então a gente tem que sempre trazer essas questões e fazer esses alertas para quem está com um probleminha aí, já correr num oftalmologista e corrigir rapidamente, porque quanto antes melhor, né, doutor? Quanto antes melhor. Quanto antes a gente descobre as doenças, a gente consegue tratar de maneira eficaz e bem resolutiva. Doutor, muito obrigada pela presença e olha, as portas estão abertas aqui, não faça falta aqui em nosso programa. Obrigado pela entrevista. Muito obrigada eu.